Olá, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Então, nesta terceira aula, nós vamos abordar o assunto em relação à nutrição nos diferentes ciclos de vida e abordar também alguma coisa em relação à avaliação antropométrica, tá, pessoal? E teremos também um estudo de caso, né, que será a nossa primeira avaliação, então, valendo nota na nossa disciplina. Então, a nutrição no ciclo de vida o ciclo de vida é um ciclo que compreende um processo de transformação do indivíduo, né? Desde o início, né, do nascimento do indivíduo até o final da vida, até a morte, né? A vida, né, de todos nós, nossos indivíduos, ela varia de acordo com a nossa interação biológica, né, com a nossa vida socioambiental, né, nossa vida socioambiental, socioeconômica. Então, essas duas combinações, né, essas duas interações do biológico com o ambiental, social, eles condicionam, né, a nossa vida aí, como que ela vai ser em relação ao processo de saúde e doença, né? Então, assim, eu vou abordar um pouquinho com vocês, falar um pouquinho em relação à expectativa de vida, né, nossa, da população, para a gente entrar nessa questão do ciclo de vida. Então, a gente sabe que ocorreu um grande desenvolvimento aí econômico, né, mundial e tecnológico, né, além desse desenvolvimento econômico, e com isso, né, houve um grande aumento aí na expectativa de vida da população nos últimos 20 anos, né. Então, assim, a nossa população, ela está aumentando cada vez mais a expectativa de vida, então estima-se que até lá em 2050 nós teremos um número muito maior de idosos, né? Uma população aí que não trabalha, digamos assim, e que depende então da população mais jovem, né? Queira ou não queira, devido aos cuidados, né? Então, assim, essa transição demográfica aí que aconteceu, né, epidemiológica, refletiu diretamente no reflexo nutricional também, né, na vida, né, da população. Então, as mudanças ocorridas no tempo, ela englobou aí 3 mudanças, né? Então, a substituição das doenças transmissíveis, né, que era as mais preocupantes até uns anos atrás, por doenças não transmissíveis, né, devido a essa transição epidemiológica aí que aconteceu, né? Então, essas mudanças, elas mudaram o comportamento social, né, da população, ela melhorou, né, o acesso da população à alimentação, né, evoluiu dessa forma, de uma maneira aí progressiva, né, para toda a população, né? Como a gente vinha já discutindo em outras aulas, o acesso, né, da população aí para alimentos industrializados, alimentos com maior número de gorduras, corantes, enfim, né? E como melhorou, né, esse acesso, automaticamente também aumentou o consumo, né? Como a gente já falei anteriormente, desses alimentos aí pronto, né? Então, consequência de tudo isso, né, dessa evolução tecnológica, evolução socioeconômica que aconteceu, né, veio junto um aumento, né, do consumo desses alimentos aí, além do sedentarismo, né, também devido a essa questão tecnológica aí que mudou muito a vida de todo mundo, né. Essa imagem desse indivíduo no sofá, ele reflete isso, né. Hoje você não precisa levantar do sofá para você ligar uma TV, desligar uma TV ou mudar de canal, né. Isso é o mínimo, um exemplo mínimo que eu dou aqui, né, de tantas outras coisas que a gente tem aí da evolução tecnológica, né. E isso, na verdade, queira ou não queira, são um dos grandes motivos, né, dessa ocorrência aí da substituição das doenças transmissíveis por doenças não transmissíveis na população. A nossa população, ela está cada vez mais doente, cada vez mais com excesso de peso, né, e obesidade. Fica esse gráfico aqui para vocês analisarem ele, né? Esse gráfico é uma fonte do IBGE de 2019, mas para vocês verem aí os índices de sobrepeso e obesidade, como eles vêm aumentando, né? Então, essa evolução aí, ela trouxe uma população mais doente, né? Então, o papel nosso, né, de profissionais da saúde, é a gente atuar nos cuidados aí primários, né? A gente tentar trabalhar a promoção da saúde, né? Não a gente focar só na questão preventiva, né, curativa. Não só na questão curativa, mas a gente focar sim na prevenção e tentando trabalhar
todos esses ciclos de vida, né? Abordar todos os ciclos de vida para que a gente melhore essa condição nutricional aí, né? E amenize essa evolução dessas doenças aí não transmissíveis, né? Que hoje, na verdade, essas doenças não transmissíveis são, assim, as doenças que mais trazem gastos, né? Para a saúde pública, para o SUS, né? De modo geral. Então, uma boa nutrição, ela é uma condição fundamental aí para nós exercer o nosso bem-estar físico, mental, social, né, em todas aí as fases da nossa vida, né? Então, os nutrientes, né, como a gente já viu, eles atuam, né, para manter o nosso organismo saudável, disposto e suprir as nossas exigências aí nutricionais em cada ciclo de vida. Porém, desde que essa alimentação ela seja adequada, ela seja equilibrada, ela seja saudável, né? Então, assim, eu vou falar brevemente de cada ciclo de vida para vocês, né? Frisar alguns pontos e vai ficar o material aqui, que é um material bem extenso, né? Vai ficar disponível para vocês lerem bem com calma esse material e a gente fazer uma interação na nossa aula aí então, tá? Então, o primeiro ciclo seria o ciclo gestacional, né? Então, o ciclo gestacional a gente sabe que é um ciclo de maior aí vulnerabilidade para a mulher, né? Porque, assim, traz mudanças não só no organismo, né? As mudanças fisiológicas em si, mas ela traz mudanças emocionais, mudanças físicas, né? Comportamentais. E essas mudanças comportamentais, elas estão também diretamente ligadas aí com as mudanças alimentares, né? Que existe aí nesse ciclo da gestante, né? Então, assim, essas duas preocupações, né, que existem em relação ao ciclo da gestacional é a obesidade, né, e a desnutrição. A obesidade, né, ela vai trazer para essa mulher e para esse feto, né, várias doenças, né, como diabetes, hipertensão, o alto peso ao nascer da criança, né, se essa mãe é fumante, também a pré-exposição aí ao fumo também gera um índice maior desse feto desenvolver obesidade na vida adulta, né? E a desnutrição materna, ela traz, consequentemente, baixo peso ao nascer, né, dessa criança. E quando esse feto for adulto, né, ele vai ter maiores chances de desenvolver também a obesidade e doenças como hipertensão, hiperinsulinemia, intolerância à glicose, aumento da gordura visceral, né, a hiperfagia, que é aquela fome, né, desacelerada, e prolongados riscos aí, né, todos esses riscos aí se prolongam no decorrer da vida, então, dessa criança. Então, para vocês verem que tanto a obesidade quanto a desnutrição, ela, das duas formas, ela vai trazer risco para esse feto, certo? Então, as alterações aí alimentares ocorridas, né, nessa fase gestacional, algumas principais delas, né? Então, elas vão trazer alterações gustativas e olfativas, né, devido ao vômito aí durante a gestação. Na gravidez ocorre, então, um crescimento da manutenção do feto, né, e da placenta. Com isso ocorre a formação de novos tecidos, né, de gordura. Então, assim, normalmente durante a gestação aumenta o número, né, de tecido gorduroso dessa mulher, né? Então, normalmente essa situação, ela caracteriza aí um anabolismo, né? Ela requer uma maior quantidade de energia, por isso que a gestante tem mais fome, né? Então, devido a esse aumento das células de gordura, é que ocorre aí a fome, né? Algumas pessoas sentem mais, algumas sentem menos, né? Então, assim, são alterações que podem ocorrer, mas não é, assim, uma coisa... todas as gestantes sentem, né? Isso vai depender de indivíduo para indivíduo. Quem é mãe, né? Aqui no grupo vocês vão entender o que eu tô falando. Às vezes uma gestação é diferente da outra, né? Então isso não é uma regra, né? Que todas vão sentir essas alterações aqui. Às vezes algumas sentem, outras não sentem, umas mais e umas menos, certo? Outra alteração é o aumento do volume plasmático, que causa então uma diluição, né, da concentração de hemoglobina e no hematócrito. Então aí consequentemente aumenta, né, a necessidade do sulfato ferroso, né, para prevenir e suprir esses níveis aí sanguíneos.
a diminuição dos níveis de vitamina C, né, e outras vitaminas também, devido ao aumento da insulina plasmática, né, diminui a tolerância à glicose, né, então durante a gestação, devido a essa redução aí da tolerância à glicose aumenta aí as chances, né, de desenvolver o diabetes, certo? Alterações hormonais, né, entre elas que ocorrem aí durante toda a gestação. Na alimentação, né, então, durante a gestação deve ser de acordo com a aceitação, né, dessa gestante, né, de acordo com a aceitação, lá levando em consideração todas aquelas alterações ali fisiológicas que podem essa gestante pode estar passando, certo? Então essa alimentação ela deve suprir, né, e priorizar então todas as deficiências mais comuns aí que podem acontecer na gestação. As deficiências então ali suprir com ácido fólico, né, nas primeiras 12 semanas de gestação. Vocês vão estudar sobre o ácido fólico lá no nosso seminário. Então o ácido fólico ele é um mineral que ele atua ali inicialmente na formação do tubo neural desse feto, né? Então ele é um mineral que, se o indivíduo não faz suplementação, o correto é fazer antes mesmo de engravidar ou no máximo até as 12 semanas aí de gestação. O sulfato ferroso, né, que a gente já citou ali anteriormente devido aos níveis plasmáticos dessa gestante, e outros minerais aqui que também são importantíssimos, né, a suplementação e a dosagem aí durante a gestação, como a vitamina C, o cálcio, a vitamina A, o ômega 3, né, as vitaminas do complexo B. E as intercorrências, né, então a gente viu as alterações fisiológicas em relação à alimentação ali, o que é importante a gente focar, e aí existem algumas intercorrências comuns também, né, durante a gravidez e a gestação, que a gente pode minimizar com os cuidados aí da alimentação, né? Então são o que essas intercorrências? Constipação intestinal, flatulência, né, os gases, a náusea, o vômito, né, a azia, as hemorroidas que podem surgir durante a gestação, a hipertensão, o diabetes gestacional, né? Então são todas aí patologias, né, ou intercorrências que podem acontecer e que a gente também pode contribuir aí com os cuidados, né, aí para minimizar isso ou piorar essas intercorrências aí, certo? Então, assim, em relação à gestação, é importante a gente entender um pouquinho todas essas intercorrências, né, e nós, quanto profissionais da saúde, tá podendo orientar, né, essa gestante aí, a quem nós encaminhar ela, né, no caso aí, por exemplo, uma gestante chega para você aí técnico, né, que está sempre na linha de frente aí, é importante você ter conhecimento de todas essas alterações fisiológicas e essas intercorrências para vocês saberem aí a quem orientar, né, a quem encaminhar talvez essa gestante. A fase então da lactação, né? Então o ciclo da lactação ele é um ciclo aí que ele de um intenso gasto energético, né, porque para a produção de leite dessa gestante, né, então por isso que existe aquela reserva, né, de gordura, que aumenta o metabolismo da mulher, acaba aumentando o número de células de gordura para que seja aproveitado aí no período da lactação, né. Então vocês veem como o organismo humano ele é perfeito, né, ele prepara lá no início, né, da gestação a fase depois do que a criança nasce, né, que é a fase da lactação, com o aumento aí das células de gordura para que essa mulher tenha aí uma garantia, né, de energia aí acumulada para ela fazer essa produção de leite, né, que normalmente a produção de leite existe um cálculo médio, né, que é em torno de 850 ml por dia essa mulher produz aí nos primeiros 6 meses aí, então, né, de amamentação. Então, a alimentação nessa fase, ela deve ser uma alimentação aí de qualidade, né? Uma alimentação também qualitativamente balanceada, né? Isso é importante ser individualizado de acordo com cada mãe, né? Alimentos variados de todos os grupos, né? Uma boa ingestão hídrica, no mínimo de 2 a 3 litros de água por dia, né? E que essa mãe também esteja num ambiente tranquilo, né? Uma mãe emocionalmente segura, para que essa produção de leite também não seja afetada, né? Que a gente sabe aí que as questões emocionais, elas são questões aí que elas refletem diretamente aqui nessa produção aí de leite, né? Então, assim, a produção de leite, ela pode ser afetada negativamente por
pelo estresse, né, da mãe, alterações aí emocionais, como também por dietas hipercalóricas, né, aquelas mulheres que já no início da gestação tem aquela preocupação aí talvez em perder peso, em restringir muito a alimentação, pode ter uma produção de leite aí com certeza, né, afetada devido a isso, certo? Não existe assim uma comprovação científica, né, de que a alimentação ela interfira nas cólicas da criança, mas a gente sabe que existem alguns alimentos que eles podem alterar o sabor do leite da mãe, né, e provocar sim alguns tipos de o mal-estar na criança, consequentemente a cólica. Esses alimentos, né, eles são os temperos, né, esses temperos mais fortes, temperos mais picantes, como a pimenta, né, alimentos ricos em conservantes. O leite de vaca consumido mais do que 400 ml por dia, né, ele pode sim provocar cólica na criança devido ao excesso de lactose, né, o café, o chá preto, o chá mate, os refrigerantes, né, de modo geral, o chocolate, as gorduras em excesso, então são todos alimentos assim que eles podem sim, né, refletir na questão da cólica da mãe. Porém, gente, isso não é assim uma regra, né, e isso não é comprovado, como eu falei anteriormente, tá? Então, a alimentação no ciclo da lactação, ela deve ser uma alimentação de qualidade, né? Quantidade aí adequada balanceada de acordo com a necessidade dessa mãe, correto? Aí o ciclo da infância, né? O ciclo perinatal. Como não é novidade para ninguém, né? Principalmente vocês aí, futuros técnicos, que devem ser os maiores apoiadores, né? Então, assim, o que é? É a promoção aí, a proteção à amamentação, né? Então, assim, essa é a prioridade de nós, quanto profissionais da saúde, né? Desde o nascimento até 6 meses de vida aí, né? E se estimular e promover essa alimentação aí através da amamentação exclusiva até os 6 meses, né? Outros líquidos não devem ser oferecidos para essa criança, certo? A gente sabe que água, como outros líquidos como chá, enfim, eles reduzem a absorção de ferro, né, e de cálcio nesses primeiros meses aí de vida desse recém-nascido, certo? O cálcio e o ferro, eles são os nutrientes mais importantes nessa fase, né, para promover aí o crescimento, né, e o fortalecimento dos ossos e o fortalecimento do sistema imunológico dessa criança, né? Então, assim, a alimentação complementar, ela deve ser iniciada depois dos 6 meses, né? Se essa criança tem uma alimentação exclusiva, sempre de forma lenta, de forma gradual, que é o que a gente orienta, né? Oferecendo aí outros alimentos 3 vezes ao dia, né? Se estiver amamentando, e se essa criança já tiver sido desmamada, aí sim aumentar isso para 5 vezes ao dia. Então, assim, a alimentação ela deve ser iniciada de uma forma mais natural, mais saudável possível, sempre priorizando os alimentos aí da forma in natura, né, como frutas, né, verduras, e procurar sempre ser da forma mais variada possível, né, para que essa criança experimente de tudo, né? E essa oferta de alimento ela deve sempre estar evoluindo, né, até que essa criança chegue lá ao hábito do consumo alimentar da família, né, no que diz respeito à variedade e consistência desses alimentos. A alimentação, né, ela deve ser rica em frutas, verduras, legumes, né, alimentação variada, alimentação equilibrada, excluir o máximo produtos industrializados, rico em açúcar, gorduras, conservantes, refrigerantes, frituras, enlatado, né, evitar oferecer, né, não oferecer, e se caso oferecer, consumir isso sempre com moderação, certo? Então, o ciclo da infância, da idade entre 1 a 6 anos, né? Então, o que é orientado? Então, essa é uma fase muito importante para a formação do hábito alimentar da criança, né? A partir daqui, de 1 ano de idade, que quem é mãe já passou por essa experiência e sabe que a partir de 1 ano e 6 meses, a criança ela já começa a ficar mais seletiva em relação aos alimentos, né? Então, assim, os gostos dessa criança, elas começam a mudar. Por isso que é importante fazer aquela introdução, quanto mais variada, melhor, antes de 1 ano de idade, né? Oferecer realmente de tudo para essa criança em relação a alimentos mais naturais, alimentos mais saudáveis, né? Porque aí quando você chega lá na fase de 1 ano, enfim, essa criança começa a ficar seletiva, ela pode não aceitar mais esses alimentos, né? O que a gente sempre orienta também,
antes de 1 ano de idade, que você ofereça esses alimentos sempre da forma mais variada possível, né? Variada como? Uma vez cru, uma vez cozido, uma vez em forma de papa, uma vez em forma de purê, né? Você sempre está mudando a consistência, né? Existe uma pesquisa que ela nos diz que para você falar que uma criança não gosta de determinado alimento antes de 1 ano de idade, você deve oferecer aquele alimento até 10 vezes para essa criança, né? De formas diferentes e em dias diferentes, né? Então, assim, tem que ser insistente e tem que ser persistente em relação aí à introdução alimentar da criança, sim, né? E tem que ser firmes, né? Então, assim, a formação do hábito dessa criança, ela vai dizer muito também em relação a como é o hábito da família, né? Não adianta você querer que a criança consuma verduras, legumes, se isso não é o hábito da família, né? Então, tudo isso tem que ser refletido e tem que ser pensado, né? Então, nessa fase, a gente tem aí os minerais como o cálcio, o zinco, o ferro, a vitamina A, a vitamina D, né? Que elas são importantíssimas, né? As principais para essa fase do desenvolvimento aí da criança. Depois dos 6 anos até os 10 anos de idade é uma fase assim de maior ritmo, de um ritmo de crescimento mais lento, né, dessa criança, principalmente em relação à altura, né? Então essa fase dos 6 aos 10 anos é aquela fase perigosa, né, da pré-adolescência, digamos assim, onde a criança ela faz o ganho de peso, né? Ela tem normalmente assim um acúmulo bem elevado de peso, né? Então, se a gente for prestar atenção hoje, é a fase aí onde os nossos pré-adolescentes e crianças, a gente tem um grande número deles com excesso de peso, né? Por quê? Porque já é uma fase, né, de um crescimento mais lento, desenvolvimento mais lento em relação à altura, né? E a fase normal do indivíduo acumular peso aqui, né? Acumular mais gordura nas células aí adipostas, certo? Então, assim, a alimentação, ela deve ser novamente priorizada, né? Em alimentos de qualidade, né? Em quantidade adequada, de acordo com o desenvolvimento aí dessa criança, né? Para a faixa etária dessa criança. Então, a adolescência, ela exige grandes necessidades aí nutricionais, devido ao estirão de crescimento, né? Então, a gente teve aquela parte ali onde a criança teve um boom no desenvolvimento, foi ali até os 6 anos, mais ou menos. Depois dos 6 anos, essa fase, ela dá uma, né, desacelerada, ela para um pouquinho, e depois lá na adolescência, depois dos 10 anos, ela acontece de novo, né? Aquele estirão de crescimento da criança, né? Então, a alimentação, novamente, né? Cálcio, vitamina D, né? Para formação, desenvolvimento acelerado de ossos e músculo, ela é muito importante aqui nessa fase. As adolescentes aí do sexo feminino, né, devido ali o período, normalmente o período menstrual, né, então assim o ferro também é de grande importância nessa fase aqui, né, então assim essa fase é aquela fase assim que deve ser estimulada e deve ser priorizada um hábito saudável, né, que é onde esse adolescente vai levar para a vida toda dele, até a gente chegar na nossa fase adulta, né. A fase adulta, a gente não existe assim uma demanda, né, na verdade, de nutrientes, de macro ou de micronutrientes. Ela deve ser assim aquela alimentação equilibrada, alimentação saudável, né? E essa fase, ela pode existir a demanda de acordo com as patologias que acontecem, né, o que esse indivíduo tem aí durante essa fase, né? Então a alimentação, ela deve ser priorizada de acordo, né, com as patologias desse indivíduo, né, nessa fase aqui, certo? Como também acontece lá no idoso, né, que é a última fase, né, do nosso ciclo de vida, né, que hoje é o maior número da nossa população, já está sendo a população idosa, né? A população idosa é uma população que ela nos traz grandes desafios para nós profissionais da saúde, né? Porque assim são pessoas que eles necessitam e dependem dos cuidados nossos, dos profissionais da saúde, né? E muitas vezes isso é um desafio porque essas pessoas, eles não têm pessoas que olhem por eles, que cuidem por eles, né? E são pessoas totalmente dependentes, né? Que dependem deles para preparar um alimento, que dependem deles para uma boa higiene, enfim, né?
Então, por isso que eu digo que são indivíduos que nos trazem grandes desafios aí para nós profissionais da saúde, que temos que estar sempre atentos e prontos aí para ajudar esses indivíduos aí nessa fase, né? Com dificuldades locomotoras, dificuldades visuais, auditivas, né? São todas as dificuldades aí que essas pessoas passam, né? Em relação à alimentação, normalmente eles vão ficando com redução de apetite devido à perda de sensibilidade, né? Gustativa e do paladar, a dificuldade que eles têm em preparar o seu próprio alimento, né? Que já é decorrente aí devido também à questão motora, a questão da dificuldade da redução do apetite, né? Que já desestimula eles a prepararem o próprio alimento. O que a gente deve estar priorizando, né, nessa fase? Então, sempre cuidar de acordo com as restrições aí, com as patologias que esse idoso tem, se ele apresenta alguma doença, né? Então, a gente tratar a alimentação de uma forma bem individualizada, de acordo com a patologia que esse indivíduo tem, e a gente priorizar ali uma alimentação saudável e equilibrada para estar sempre manter um sistema imunológico aí bem forte, né, para evitar doenças autoimunes ou doenças infecciosas, né, cálcio, vitamina D, que é bem importante nessa fase aí pra gente estar mantendo. Desculpa, pessoal, que bateu o sono aqui. O cálcio, a vitamina D, pra gente estar mantendo bem uma estrutura óssea aí adequada, né? A questão do funcionamento intestinal também é um item que deve ser levado em consideração, né? Hidratação desse indivíduo, que normalmente eles acabam às vezes deixando de lado, né, a questão da hidratação, e onde acaba surgindo aí várias intercorrências, desidratação, né, às vezes o mau funcionamento do intestino, né. Então, assim, são indivíduos que a gente deve ter atenção a todos esses detalhezinhos, né. Nós, quanto profissionais da saúde, a gente sempre está atento e está aberto, né, fazer sempre aquela escuta, né, ouvir esse paciente, ouvir as queixas, né. É dessa forma que eu penso que a gente, quanto profissional da saúde, a gente deve agir e a gente deve atuar no nosso dia a dia, né? Sempre ter aquela escuta ativa, né? Pra gente procurar ajudar ao máximo essa pessoa. Se a gente não tem condições de ajudar, a gente saber o que pode estar acontecendo, ou o que pode vir a acontecer, e estar encaminhando essa pessoa aí para um outro cuidado especializado, com outro profissional, se eu não posso estar ajudando ele de alguma forma, tá? Em relação aos ciclos de vida, seria isso, pessoal. Aí, em relação à avaliação antropométrica, eu acho bem importante, assim, vocês se aterem a alguns detalhes em relação aí à avaliação antropométrica, né? A avaliação do estado nutricional desse indivíduo, porque em muitas áreas que vocês forem atuar, né, principalmente saúde pública, enfim, vocês que vão ser aqueles profissionais da ponta, aonde vão estar lá, né, fazendo essa abordagem inicial com o paciente, muitas vezes aferindo um peso, aferindo uma altura, né? Então, assim, será que a gente está preparado para isso? Será que a gente sabe como aferir um peso corretamente? Simplesmente o indivíduo subir na balança, enfim, né? A gente tem que ter algumas atenções, alguns cuidados em relação a isso também, né? Então, assim, a avaliação antropométrica, a gente tem que ter muito cuidado, né? Em relação ao peso, a gente tem inúmeros tipos de equipamentos, né? Esses equipamentos é importante procurar sempre deixar eles no local mais plano possível, sem muito, né, que não tenha desnível, né? Para que essa balança esteja o mais correta possível. O ideal é que esse indivíduo sempre suba na balança com o mínimo de roupa possível, né? Se tá com casacos, enfim, retirar, e sempre descalço, né? Procurar tirar o calçado aí desse indivíduo. O ideal é que você sempre faça um desconto do peso em relação à quantidade de roupa, ou, né, mais ou menos o peso de roupa que esse indivíduo tá. Se você não se sente segura para isso, não tem a mínima ideia de quanto pesa a quantidade de roupa que essa pessoa tá, mantenha esse peso mesmo. Mas pelo menos pedir para esse indivíduo subir numa balança descalço, né, para que tenha uma redução aí do número de peso dessa pessoa. Outro ponto em relação à avaliação antropométrica é a estatura, né? Então, a estatura, existe vários tipos aí de antropômetros, né? Pra gente estar fazendo. Então, a gente tem os fixados na parede, a gente tem as réguas que são utilizadas aí para crianças, tem aqueles estadiômetros que eles são aí fixados da própria balança, né? Desculpa, pessoal, ou na parede, como eu falei, né? De forma aí, então, vertical.
Então, assim, em relação à altura, o que é importante a gente levar em consideração? Procedimento para a gente avaliar, então, a estatura de crianças. Então, a gente procura deitar essa criança num ambiente reto, né, numa estrutura reta, numa maca, enfim, numa mesa. Você posiciona essa régua, né, na cabeça da criança e a outra vai ficar lá no pé dessa criança. Então, também essa criança descalço, sem calçado, sem a meia. O ideal é sempre você pedir ajuda da mãe ou do acompanhante para que você mantenha a cabecinha dessa criança ali paradinha e você esticar bem a perna dessa criança, né, pressionando um pouquinho o joelho dela para que ela deixe a perna bem plana, né, bem correta ali, sem a criança se movimentar muito, né? Às vezes é um pouco difícil, por isso que é importante pedir ajuda. Então, essa é a forma correta de se aferir a estatura, então, de uma criança. Os adultos, o ideal é que, principalmente para a estatura, essas pessoas estejam descalças, né? E fixar um ponto, né, na parede, com a cabeça erguida, longe do queixo, né? Que a gente sempre olhando sempre um ponto fixo aí na altura dos olhos, né? Não com aquela cabeça erguida bem para cima e também nem olhando para baixo, né? Procurar que as pernas estejam bem paralelas, né? Formando um ângulo aí reto, então, com os pés. O ideal é sempre procurar orientar, encostar os calcanhares, panturrilha, o glúteo de preferência, né? Ou a escápula na parte posterior, aí, então, na parede, enfim, da onde está aí o estadiômetro, certo? Quando não for possível encostar todos esses pontos, né, panturrilha, glúteo, escápula, calcanhar, mas que pelo menos 3 pontos ali estejam bem apoiados numa estrutura reta, né, que essa pessoa fique com uma postura mais adequada possível, né, para estar aferindo aí, então, a estatura do indivíduo adulto. Em relação à circunferência, né, antropométrica da cintura, então a circunferência da cintura, gente, é sempre assim, aquele ponto mais mole, né, entre o nosso osso do quadril, que a gente chama a crista ilíaca. A cintura, né, uma medida assim que talvez vocês não vão praticar muito, né, mas é importante a gente saber aonde que está a nossa cintura. Então, sempre aquele pontinho mais mole que a gente tem no nosso abdômen, né, que não tem muito osso ali. O abdômen, sim, né, o abdômen é uma medida assim que ele nos mostra várias índices, né, dessa pessoa de obesidade, de propensão a desenvolver doenças cardiovasculares, né? Então, assim, a circunferência do abdômen é a circunferência que com certeza vocês vão ter que saber aferir corretamente, né? Peso, estatura e abdômen. Então, o abdômen é sempre aquela medida, né, no nível da cicatriz umbilical, né, no umbigo da pessoa, aquela protuberância máxima, né, de barriguinha ali que a pessoa tem. Procurar sempre também que essa pessoa não esteja com roupas pressionando, né? Pessoa mais gordinha, mais cheinha, com aquela roupa pressionando, né? Então, pedir que ela relaxe um pouquinho, que solte um pouquinho, abra um pouquinho o botão da calça, para você tá aferindo corretamente essa circunferência. E o quadril sempre é aquela parte mais larga, né? Do quadril, logo abaixo aí, então, do osso lateral que a gente tem mais saliente no nosso quadril, certo? Normalmente, mais ou menos 20 centímetros abaixo aí da nossa cintura fica o ponto bem correto do quadril. IMC, né, também é um cálculo assim bem importante para vocês aprenderem a fazer, né? Então, o cálculo do IMC é essa regrinha que eu passo aqui para vocês. Então, ele é calculado o peso sempre dividido pelo resultado da altura ao quadrado. Então, primeiramente, você vai lá fazer tua altura. Por exemplo, eu tenho 1,62 m, então eu vou lá fazer 1,62 vezes 1,62. Aí eu vou fazer o meu peso dividido por esse resultado, correto? Então, esse vai ser o meu índice de IMC, o índice de massa corporal, certo? Lembrando que existem tabelas, né, que avaliam o índice de massa corporal para todos os ciclos de vida, crianças, idosos, adolescentes, gestantes, né? Então, cada ciclo de vida, cada faixa etária nossa ali, ela tem uma tabela de IMC, né? Não é uma tabela fixa para cada ciclo aí de vida, né? Então, como eu já falei anteriormente, vocês que vão atuar aí na questão da saúde pública, vocês vão ter acesso talvez a essas diferentes tabelas aqui, certo? Quando vocês tiverem a disciplina de saúde pública, vocês também vão talvez vai ser abordado um pouquinho em relação a essas tabelas aqui para vocês terem conhecimento, né? Mas é importante vocês já saberem fazer o cálculo correto desse IMC,
né, para vocês estarem colocando nessas tabelas aqui. Então, essas tabelas que eu coloquei para vocês, né, visualizarem, elas são tabelas, né, para você colocar o IMC da pessoa e ver a classificação dele de acordo com a faixa etária. Então, tem adultos, idosos, o gráfico de IMC para gestantes, né, e para as crianças também a gente tem aí vários gráficos divididos por faixa etária. Depois dessas avaliações, então, antropométrica mais simples que a gente tem a avaliação antropométrica das dobras cutâneas, né? Mas essa é uma avaliação, então, mais a nível profissional, né? Para um nutricionista, um educador físico, e necessita, então, de um aparelho, né, correto para você estar fazendo, então, a medição dessas dobras aí, certo? Pessoal, e aqui está o nosso estudo de caso, né? Para vocês resolverem ele, estarem enviando então o resultado, né? Estarem enviando ele no meu e-mail. Então, assim, o estudo de caso a nossa paciente, ela tem das iniciais MT, ela tem 38 anos, ela é uma gestante de 18 semanas, ela tem 91 quilos e uma altura de 1,62 m. Então, os relatos dela, que ela chegou até nós, é assim, ela é ex-tabagista, parou de fumar depois que ela descobriu a gravidez. Ela tem consulta com obstetra somente nas próximas semanas, para apresentar exames. E ela descobriu a gravidez com 10 semanas de gestação. A primeira consulta dela de pré-natal foi com 12 semanas. E ela não está fazendo uso de nenhum tipo de suplementação polivitamínica. Nem antes da gravidez ela fez. Ela procurou o atendimento da equipe de enfermagem com queixas de fortes dores de cabeça e na nuca. Foi aferida a pressão arterial dela, que estava 140 por 90 mmHg, né? 14 por 9 que a gente fala. Então, a mesma apresenta exames de laboratórios com níveis aí baixos de hemoglobina sanguínea, né? Mas como ela relatou acima, ela ainda não mostrou para o médico. Os membros inferiores dela apresentam-se bastante emaciados. E a mesma realizou consulta, né, com um clínico geral para avaliação, né, e conduta devido às suas queixas. De acordo com o histórico da mesma, agora vamos nós ajudar essa paciente, né, nossa IMT de 38 anos, como que a gente pode estar orientando ela. Qual que é o IMC dessa gestante, então? Vamos calcular ele. Quais são as vitaminas aí importantes e essenciais para suprir as necessidades, então, dessa gestante nessas primeiras semanas de gestação, né? Então, lembra lá no nosso ciclo de vida, lá quando eu falei da gestante, que existem alguns minerais importantes já nas primeiras semanas de gestação, né? Em relação aos baixos níveis sanguíneos, né? Qual que é o mineral aí importante? Qual seria a suplementação importante ela fazer uso, de acordo com a prescrição do médico ou do nutricionista? E quais são as orientações relacionadas aí à alimentação, né? De acordo com a pressão arterial dela, que ela está com pressão alta, né? Os níveis sanguíneos alterados, o IMC dela é alterado. De que forma que vocês iriam orientar, né, essa gestante, ela mudar o hábito alimentar dela? Como que vocês iriam fazer uma orientação primária para essa paciente que chegou até vocês? Pessoal, então seria isso, a nossa terceira aula. Certo? Obrigada pela atenção de vocês e até a nossa interação lá no grupo.